Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para bater um papo sobre algoritmos. Lógico que sempre que a gente ouve essa palavra, a primeira relação que vem na nossa cabeça é computadores, inteligência artificial, machine learning, softwares e robótica de maneira geral, né? E ainda que todos esses temas possuem efetivamente uma inter-relação, os algoritmos têm uma origem muito mais antiga, muito mais remota do que todas essas tecnologias que nós acabamos de mencionar, né? E mais do que isso, eles fazem parte de âmbitos da nossa vida que sequer têm relação direta com a tecnologia. Se eu disser para vocês que para a gente fazer um bolo, a gente precisa de um algoritmo, vocês vão acreditar em mim? Quem vai nos ajudar e vai explicar de maneira um pouco mais detalhada isso é o Paolo Benanti, no livro Oráculos, Entre Ética e Governança dos Algoritmos. Essa obra aqui foi publicada pela editora da Unicinos, na coleção que eles possuem, chamada Coleção Aldus. É uma série de livros em formato pequeno, né, e com um preço bem acessível sobre os mais diversos assuntos, normalmente envolvendo política, ética, filosofia, sociologia e outros temas relacionados. A título de curiosidade, eu acho que vale a pena falar aqui da inspiração dessa coleção, porque eu não tinha ideia das informações que tinham nessa pequena história aqui, e acho que vocês vão gostar e acredito que também não saibam. A inspiração da coleção Aldus é o Aldus Pius Manutius, que era um italiano do século XV, XVI, que em 1501 se apercebeu do fato de que os livros, na época, eram muito caros e muito difíceis de serem manuseados. E a partir disso ele encomendou com o ourives, amigo dele, o Francesco Grifo, tipos de letras, tipos de peças para fazer a impressão, né, das obras, que permitissem a inserção do maior número de caracteres dentro do menor número de páginas, de modo que você concentrava, né, condensava o conteúdo da obra em um formato com padrões mais econômicos e permitia também que barateasse o valor para as pessoas, em geral, adquirirem aquelas obras. Isso contribuiu sobremaneira para a divulgação científica de conhecimentos, de maneira geral, pela Europa, pela Itália, né, e deu origem ao que hoje nós conhecemos como padrão itálico de escrita, aquelas letrinhas tortinhas, né? E lógico que hoje o correspondente disso seriam os livrinhos de bolso, né? Como esse daqui, que a gente está comentando agora, perdão, e que são fáceis de manusear, fáceis de levar para qualquer lugar e normalmente com um preço bem acessível. Se quiserem conferir, esse daqui tem o link na descrição, como em todos os nossos vídeos que comentam as obras aqui no canal. Bom, sobre o conteúdo do livro especificamente, é bom que a gente parta aqui de 3 grandes revoluções que ocorreram na história do pensamento humano e contribuíram para mudar de maneira substancial a nossa percepção do mundo e a nossa percepção acerca de nós, do nosso papel e do nosso lugar no mundo e na realidade. A primeira delas é a Revolução Copernicana. Ela muda, né, de um sistema astronômico geocêntrico para um sistema heliocêntrico, ou seja, muda de um sistema em que a Terra estava no centro do universo para um sistema em que o Sol está no centro do universo, e a partir disso retira-nos igualmente do centro deste universo. Nós já não estamos mais no centro da existência. Não são os demais astros que giram em torno de nós, mas nós estamos em um pequeno planetinha relativamente periférico que gira junto de outros planetas em torno de uma estrela. Essa estrela, anos depois, viríamos a descobrir que sequer é uma grande estrela em termos espaciais, né? E num segundo momento, nós temos um novo golpe no orgulho dos seres humanos. No segundo momento seria o Darwin, né? A teoria darwinista da evolução da espécie faz com que nós não estejamos nem no centro do universo e nem mesmo no centro da natureza. Nós não somos nem a última bolacha do pacote do nosso planetinha que gira em torno do Sol. Por quê? Porque apesar de sermos talvez a espécie mais bem adaptada até o presente momento, é uma questão de tempo até que sejamos suplantados, né, na evolução das espécies, até que surja uma nova espécie mais adaptada e nós simplesmente fazemos parte de uma etapa, né, nós somos uma etapa dessa evolução. Num terceiro momento, nós temos a revolução perpetrada pelo pensamento psicanalítico do Freud, que faz com que o orgulho moderno do ser humano racional, reflexivo, né, ponderado, vá por água abaixo, uma vez que nós tomamos consciência de que o nosso inconsciente existe e atua na maior parte das nossas tomadas de decisão, das nossas práticas do dia a dia, sem que nós sequer saibamos dessas influências. Então, não somos nem o centro do universo, nem o centro ou o ápice da natureza, e
muito menos somos seres tão diferentes dos demais animais, tão superiores aos demais animais, porque, no fim das contas, acabamos tomando decisões e, né, fazendo as nossas práticas no dia a dia muito influenciados por elementos inconscientes, emocionais, pulsões reprimidas, das quais nós sequer temos consciência. O que isso tudo tem a ver com algoritmos, inteligência artificial e, né, algorética, que seria a ética dos algoritmos? Bom, a questão é que nós passamos talvez hoje por uma quarta revolução, né, por um quarto momento em que o virtual e o real se misturam de alguma maneira, se tornam cada vez mais indiscerníveis e somos obrigados a reconhecer que algumas atividades são melhor desempenhadas por inteligências artificiais, por robôs, do que por nós. Cálculos muito complexos, né, que exigem uma capacidade de processamento muito alta, ou mesmo reconhecimentos de padrão em larga escala, são inegavelmente feitos de maneira muito mais precisa e muito mais rápida por inteligências artificiais que se valem do machine learning, dos algoritmos, para fazerem essas operações. E isso é uma tendência que se acelera cada vez mais, né? O autor menciona no início da obra a lei de Moore, segundo a qual os transistores ou os componentes eletrônicos das máquinas dobram a cada ano e, portanto, isso faz com que a tecnologia da robótica se desenvolva em termos exponenciais, em termos de multiplicação, né, de potência matemática. Isso também vale para as baterias e também vale para os processadores. Ou seja, a capacidade de processamento das máquinas avança em um ritmo estarrecedor. No fim das contas, o que isso gera é uma nova espécie de misticismo, né? O dataísmo, a esperança, a expectativa de que o diferencial do futuro serão as máquinas capazes de chegar a conclusões, de nos fornecer respostas para perguntas que sequer nós conseguimos formular no presente momento, uma vez que não entendemos bem como é que são os padrões nos quais essas máquinas de inteligência artificiais chegam, que elas extraem a partir de um conjunto de dados que nós fornecemos a elas. Mas no fim das contas, o que é o tal do algoritmo, né? E aqui vale a pena a gente parar um pouquinho e conversar com o Paulo Benanti, porque ele nos traz a informação de que o algoritmo não passa de uma espécie de um equívoco na transliteração de um matemático muçulmano. Exatamente. Vamos lá. O nome do matemático muçulmano, que escreveu em 825, no ano 825, o livro chamado Sobre o Cálculo com os Números Hindus, era Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Quando foram traduzir a obra desse sujeito no século XII para o latim, traduziram como Algoritmi de Numero Indorum. O algoritmo era para ser uma transliteração do último nome dele, Al-Khwarizmi. E mal interpretado, mal compreendido, passou a significar um método de cálculo, segundo o conteúdo da obra desse autor. No fim das contas, o algoritmo hoje não passa de uma sequência de instruções específicas passo a passo para que tornemos um input em um output, né? Convertamos um input em um output. São métodos para desempenhar tarefas. Por isso que fazer um prato na cozinha, por exemplo, um bolo, é utilizar um algoritmo, né? Utilizar uma receita que não passa de um algoritmo para inserir os ingredientes na ordem correta, colocá-lo no forno e retirá-lo do forno no momento certo, na temperatura correta e extrair dali o produto que nós desejamos. E a utilização dessas tecnologias, desses algoritmos em larga escala, no macroscópio, né? O autor menciona que nós tínhamos o microscópio para ver o pequenino, nós tínhamos o telescópio para ver o distante e os planetas gigantescos, e agora nós temos o macroscópio, que reúne informações massificadas em um âmbito macro, em uma lente macro acerca das relações sociais e da própria natureza, dos próprios padrões e correlações que os fenômenos permitem extrair a partir de um cálculo e um processamento que nós não conseguimos fazer com a nossa mente. As implicações são diversas, vão desde o âmbito da ontologia até a epistemologia e até a ética, né? Então, quem é responsável pelas decisões tomadas pelas inteligências artificiais que comandam, por exemplo, veículos aéreos não tripulados, UAVs, sejam eles em ambiente de guerra ou em ambiente urbano? Quem são responsáveis? Quem é responsável
pelos auxílios que as inteligências artificiais podem dar em processos judiciais, eventualmente indicando quem é o sujeito que tem mais índice de reincidência, que tem mais probabilidade de voltar a cometer um crime, e nós devemos correr o risco de que essas inteligências artificiais acabem se valendo de parâmetros preconceituosos, racistas, na hora de tomar essas decisões ou de fazer essas indicações. E no caso das pontuações, né, nos sistemas de ranking social, será que esses sistemas de ranking social vão servir para dar uma descrição dos hábitos e padrões de vida das pessoas ou para condicioná-las a certas práticas, né? Então ele cita o exemplo daquele ranking da China e menciona que esses sistemas de crédito podem acabar servindo de sugestões, incluindo advertências quanto aos incômodos causados por uma amizade que possua uma pontuação baixa. Novas profissões, entretanto, poderão surgir, como conselheiros de pontuação ou coaches de reputação, pessoas que ajudam você a ter uma boa imagem na rede social, no mundo virtual, que, querendo ou não, faz parte do nosso mundo real, né? Todas essas consequências são exploradas pelo autor de maneira introdutória, né, de maneira provocativa, muito mais do que exaustiva, e ele nos convida a pensar nisso juntos, os impactos ontológicos, epistemológicos e éticos da utilização dos algoritmos e das inteligências artificiais no âmbito social, seja tratando de medicina, seja tratando de direito, seja tratando de política, né? No caso da política é muito interessante o reforço das narrativas políticas, dos slogans políticos que tem uma profundidade zero, mas engajamento máximo por lidarem com as emoções, né, com as paixões humanas e não terem um apelo narrativo ou normativo em termos de debate, de argumentação e etc. Enfim, todas essas discussões estão nessa obra. Se vocês curtiram, dá um likezinho. Segue lá no Instagram, @canal Livros e Livres, e um abraço, até a próxima.